Beleza? Demorou, mas nós estamos aí nos vídeos novamente. A pandemia não termina. São Paulo aqui hoje, dia 27 de julho, eu acho. Nós estamos ainda nessa pandemia aí, ainda muito forte no estado de São Paulo. Então nós vamos falar hoje sobre o Japão, potência nipônica, não é? O Japão, esse país aqui, rapidamente, nós não vamos poluir a lousa para você, para que você não fique né, sem saber o que está fazendo por aqui. Nós temos o Japão, ele é considerado hoje a terceira economia nominal do planeta, não é? Quando eu falo economia nominal, PIB nominal é o PIB total que você tem, não é o PPC, que é o poder de paridade de compra, em que o PIB por PPC, a China supera os Estados Unidos. Mas o Japão, ele tem um PIB mais ou menos de 4,8, quase, vou arredondar aqui, 5 trilhões de dólares. Pode ser que o ano que vem este PIB caia graças à pandemia que causou aí grandes estragos aí, retração econômica no mundo todo, tá ok? O Japão é um país cuja área é mais ou menos 377 mil quilômetros quadrados. Esta área vai dar maior do que a área do estado de São Paulo, bem maior, né? Quase aí um Mato Grosso do Sul, mais ou menos isso, só que diferente do Mato Grosso do Sul, que é um estado denso. O Japão, essa área é dividida em 3.400 ilhas, mais ou menos. Um pouco mais, um pouco menos, meu filho. Isso não vai fazer com que seja um diferencial para você no vestibular, tá ok? A população japonesa hoje em torno de mais ou menos 126 milhões de habitantes. Você não vai lembrar, claro, mas eu me lembro muito bem quando na década de 1970, 70 a música era 90 milhões em ação. Década de 80, mais ou menos, o Brasil supera a população japonesa, ou 70, o Brasil vai começar a superar a população japonesa, foi comemoração naquele Brasil ufanista, foi uma beleza, superamos o Japão em alguma coisa. Então, no caso, né, foi a população brasileira superando a japonesa. E o Japão tem um problema sério, está tendo uma redução de população muito grande no Japão. Ora, esta redução tem a ver, veja bem, primeiro com a redução de natalidade e fecundidade no Japão, uma das mais baixas do mundo. Já temos um vídeo onde nós falamos sobre taxa de fecundidade, que é o número de filhos que uma mulher pode ter em média no seu período fértil, e o número ideal para ONU é 2,1. O Japão está em 1,3, 1,4 se tiver, então muito abaixo. Há pouco tempo atrás vimos em algumas televisões aí, algumas cidades que só tinham quase adultos e idosos. E aí, no caso, o que aconteceu? Eles colocavam, as escolas não tinham mais crianças, eles colocavam, igual agora no jogo de futebol, se colocou algumas fotos, né, algumas situações de pessoas para dizer que tinha gente no estádio, para dar aquela sensação que tinha algumas pessoas. Até aí na televisão é só você dar uma olhada. E temos aí também uma elevada expectativa de vida, acima de 80 anos. Os homens vivem mais do que 80 anos. Eu acho que é o único país do mundo, posso estar enganado, que os homens superaram 80 anos e as mulheres em torno de 85 anos de expectativa de vida. O Japão tem um grande número de centenários, é um dos países que tem um dos maiores números de centenários do mundo. O Brasil também tem um grande número de centenários, tá? Então nós estamos colocando isso aqui. O Japão, você pega aqui, ele é composto de 20% de planícies e 80% de áreas montanhosas. E isso aqui é clássico em provas. Então você tem uma pressão demográfica muito grande que faz com que as cidades japonesas
como Tóquio, Kobe, Nagoya, Kita-Kyushu, Yokohama e outras cidades, Hiroshima e tal, tenham um metro quadrado de preço altamente elevado no mercado internacional. Não sei se alguém já chegou a ver no Japão aqueles hotéis em que eles alugam, para quem tem claustrofobia é excelente, é um tubo que o indivíduo deita lá, depois ele sai, ou seja, até porque se ele não saísse ele ia ficar lá, né, meu filho, aí ia morrer lá dentro, né, de falta de oxigênio depois. Então, para você ver o preço do metro quadrado, nós que estamos acostumados no interior com casas grandes aqui, achamos às vezes pequenas, para o Japão isso é realmente muito grande, e então o espaço é um problema sério. Havia um projeto de fazer um prédio em Tóquio de 2 km de altura. Não foi feito porque o medo, né, dos terremotos, que o Japão é um dos locais mais terremotos, vamos ver daqui a pouco isso aí. Então 80% de áreas montanhosas. As planícies você tem a concentração populacional e a agricultura japonesa. Agricultura que tem como base principalmente a risicultura, cultura do arroz e também aí soja tal, mas cultura do arroz principalmente. Você vê o saquê lá, a soja. Inclusive, lembrando a vocês que se você pegar alguns vídeos do YouTube, o pessoal muito europeu e americano e russo estranham a alimentação brasileira, que é a base de arroz. Eles acham que só tem no sudeste da Ásia. O Brasil é o maior produtor do hemisfério ocidental, então é a nossa base alimentar. Diga-se de passagem que arroz e feijão é uma das melhores bases alimentares do planeta, para quem não sabe, tá? Bom, filho, e a agricultura aqui, ela é feita em pequenas propriedades e a chamada agricultura de jardinagem, onde nós temos um vídeo no nosso canal que falamos da agricultura de jardinagem em pequenos espaços. Então não vou aqui me aprofundar, procure no canal agricultura de jardinagem, não é? Que é feita em pequenos espaços, utilizando uma mão de obra intensiva, tá? Em pequenas propriedades para o mercado interno. Ora, vou dar uma paradinha, louco Abreu, porque senão daqui a pouco você vai me xingar, se já não estiver me xingando aqui. Vou dar aquela paradinha louco Abreu. Agora onde é que é essa paradinha louco Abreu que eu vou dar, meu Deus do céu? Será que eu vou acertar? Acertei, então o vídeo continua. Esse vídeo vai demorar uns 25 minutos, filho, porque eu não tô afim de fazer outro vídeo não, tá ligado? Vou socar o importante, porque tem muitos outros vídeos sobre o Japão no meu canal. Então quando eu falar tal coisa, você vai lá atrás, lá se vira dos 30, pô. Aqui as famosas ilhas japonesas, que nós vamos dar nome aos bois para vocês aqui, tá? Deixa eu dar uma paradinha louco Abreu aqui para pegar um pincel atômico aqui, outro aqui, para dar um grau aí. Vamos lá, filhão. Seguinte. Então, o Japão, como eu falei, é um arquipélago. O que é um arquipélago, professor? Conjunto de ilhas, filhão. Tá? Onde muitas vezes vestibulares colocam 4. Vamos colocar 6 ilhas para vocês aí. Por que eu vou colocar essas 6 ilhas? Simples, filho. Porque às vezes em provas de história você vê aquelas, cita-se algumas ilhas e você fica perdido mais do que o Demolidor ficou perdido com o mercenário quando ele tocou o sino. Mas vamos lá. A letra A é a ilha de Hokkaido. O pincelzinho lazarento. Hokkaido. Esta ilha do norte, você tem um clima temperado frio. Ali também nós temos a pecuária nesta região, tá? A letra B de bola, você tem a maior ilha japonesa, Honshu ou Hondo. Lembrando a vocês que esta área aqui, ó, esta área que eu estou aqui dando aquela escurecida básica para ficar diferenciado, tá? Aqui é o porto de Yokohama, aqui é Tóquio mais ou menos. Então Tóquio, Yokohama, tal, Kobe, Nagoya, tá tudo aqui. Essa área é a megalópole de Tokaido. Tóquio, Kobe, Osaka, Nagoya, Kita-Kyushu, e aí vai um monte. Aqui vai inclusive para essas ilhas aqui também.
Tokaido tem mais ou menos 70 milhões de habitantes. É a maior megalópole do planeta em termos de habitantes. Lembrando que Tóquio, né, a metrópole de Tóquio, ela é uma área que tem 36 milhões de habitantes. Por isso Tóquio é chamada de metacidade. Nós temos um vídeo onde explicamos a diferença entre metacidade, megacidade e cidade global. Tóquio é uma metacidade, é uma megacidade, é uma cidade global que controla fluxos globais intensos aqui, tá? Depois, aqui a ilha de Shikoku, aqui a ilha de Kyushu. Lembrando a vocês o seguinte: a ilha de Honshu, Shikoku aqui, Kyushu. Shikoku e Kyushu tem o clima subtropical. A ilha de Hondo, olha que tem um clima temperado oceânico. E as ilhas aqui, muito na Segunda Guerra Mundial, a Ryukyu e a ilha de Senhor Miyagi, Mestre Miyagi, Karate Kid, Karate, o caminho dos pés e mãos desarmados, Karate Do, onde a rapaziada chegava, meu filho, e mandava o aço. Não posso tocar aqui porque senão dará um o cara chegava e mandava com tudo, não é? Para arrebentar a armadura dos samurais. Karatê é uma luta de resistência, filhão, entendeu? Então quando o cara chega lá, por isso que você vê aquele cara na maquiwara, aquela mãozona assim deformada, teoricamente era para isso. E se não acertar, professor? Aí, meu filho, já é Elvis, né? Então é o seguinte, temos isso aqui, a ilha de Hokkaido, Honshu, Hondo, Shikoku, Kyushu, Ryukyu e Okinawa. Essas ilhas aqui têm um clima muito parecido com o clima monsônico. Chuvas abundantes, meu filho, chuvas abundantes aqui, tá ok? Bom, meu filho, é o seguinte, aqui você tem 3 correntes marítimas importantes. Dentro das correntes marítimas representamos geralmente as correntes marítimas com cor vermelha, as quentes, e em azul, as frias. Não se esqueçam disso dentro das provas que os senhores e senhoritas fizerem nos vestibulares aí. Às vezes eles escrevem isso e você fica, mas e aí, professor, o que eu faço? Responde, pô. Então aqui, meu filho, a corrente quente de Tsushima, corrente quente, é vermelha, de Tsushima, entre o Japão e aqui as Coreias, aqui a China. A letra B, a corrente quente do Japão, também chamada de Kuroshivo. E a corrente fria do Japão, chamada corrente fria das Kurilas, desculpem, das Kurilas, ilhas Kurilas, chamadas de Oyashivo. Então aqui nesta área de encontro, primeira pergunta que se faz: por que Tóquio, que está em latitudes, distância da linha do Equador, latitudes elevadas, ela tem uma temperatura mais quente e um índice de chuvas maior do que cidades que comumente estão na mesma latitude? Por causa da corrente quente de Kuroshivo, ou a corrente quente do Japão. Então essa corrente, ela traz chuvas ali. E se você for em Tóquio, vai ver que Tóquio chove mais do que São Paulo, e você não tem muitas vezes a situação de enchentes. Dê uma olhada, tem no YouTube aí, diz que é Discovery Channel, Story Channel, Coco Channel, sei lá. Procura lá que você vai achar lá as estruturas que são feitas em Tóquio, por baixo do asfalto de Tóquio, para recolher, captar a água. São Paulo chove menos e tem mais enchente do que Tóquio. Tóquio é uma beleza, entendeu? Então aqui, na realidade, essas correntes aqui fazem com que o Japão tenha grande potencial de pesca, tá? Se não me engano, acho que é o segundo país em pesca do mundo. O primeiro hoje é a China. Lembrando a vocês o seguinte:
o Japão, esse potencial de pesca não fica só no mar ali, naquela proximidade do Japão. O Japão, ele manda navios para o mundo todo, vai pescar no litoral chileno, vem pescar no litoral brasileiro, muitas vezes invadindo o mar territorial, tem toda essa parada aí. Então fique esperto aí, fião, quando cair isso numa prova. E aí, meu filho, a pergunta que você faz para mim é a seguinte: por que o Japão, ele é pobre em recursos minerais? Por que o Japão é pobre em recursos minerais, filho? Essa é a questão que eu chamo de questão dada. Não é uma questão cubo, mas é uma questão dada. Por quê? Por causa da sua formação geológica recente. O Japão está numa área de alta instabilidade geológica que nós chamamos de Círculo de Fogo do Pacífico ou Anel de Fogo do Pacífico. Tanto faz o nome que cair ali. Círculo de Fogo ou Anel de Fogo. Temos mapas que mostram isso no nosso canal. É só você entrar em mapas do mundo físicos e políticos que você vai ver ali algumas situações na playlist lá. Ora, filho, então o Japão ele tem um problema sério, que são vulcões ativos ou Monte Fuji. Você tem, está adormecido, né? Você tem terremotos ou abalos sísmicos e tsunamis. Professor, o que é uma tsunami? Tsunamis são ondas podendo chegar aí seus 15, 20 metros, não é? De altura, e com centenas, eu não falei centenas de metros, centenas de quilômetros de largura. Por isso, meu filho, que a frota mercante, muitas vezes japonesa, quando a tsunami forma-se quando acontece o epicentro do terremoto no assoalho oceânico, ou seja, no fundo do mar. O que é o epicentro mesmo, professor, do terremoto? É o local na superfície onde ele tem sua maior intensidade. Ué, mas está no fundo do mar, não é na superfície? Claro que é superfície, filho. Tá? O terremoto se forma no hipocentro e no epicentro, ali aí ele desloca aquela quantidade imensa de água. Aí os japoneses colocam navios ali para impedir, não é, a chegada de ondas muito grandes. E por que acontece tanto a tsunami no Japão, professor? Por que acontece isso no Japão? Porque o Japão ele está inserido em 3 placas tectônicas. Aqui você tem ao sul, vou dar uma paradinha, não vou dar paradinha louco abriu nada, eu vou apagar mesmo aqui para você entender. Agora nem eu vou entender isso aqui. Vou apagar isso aqui, fiel, porque senão vai ficar uma coisa aqui desconexa. Mas vamos lá. Então nós temos 3 grandes placas tectônicas aqui, meu filho. Vou apagar isso aqui também, para você ficar felizão, né? Pronto. Isso aqui é igual quando dá injeção em criança. Sumiu. Você tem aqui ao sul a placa das Filipinas, ao sul, então faz isso aqui. Aqui a placa norte-americana, a leste, e a placa euroasiática, a oeste. Então o Japão está na confluência dessas 3 placas tectônicas. Provavelmente seja a região no mundo onde mais aconteçam sismos, ou seja, abalos sísmicos, ok? Por isso o Japão é pobre em recursos minerais, formação geológica recente datada do Cenozoico terciário. Aí, é claro, eu poderia falar aqui sobre a Era Meiji, mas nós temos um vídeo sobre isso. Poderia falar sobre o milagre econômico japonês, mas temos um vídeo também falando sobre isso. Poderia falar aqui nesse vídeo sobre o investimento nos dragões asiáticos, mas eu tenho um vídeo também no canal que fala só sobre os dragões asiáticos, certo? E poderia falar sobre a imigração japonesa no Brasil, que também tem um vídeo só falando sobre isso. Inclusive 2 desses vídeos, a Era Meiji e a imigração japonesa no Brasil, você tem lá um vídeo com um kata com meu sobrinho João Pedro Gomes, faixa preta, primeiro dan de karatê, que manja dos paranauê dos kata. Então, fião,
Creio que aí demos uma palhinha, demos aquele léu, aquele chapisco no cururu do Japão. E na próxima aula aí que tiver aí, vou falar alguma coisa sobre Japão. Tamo junto, fião. Já Elvis, gravei em 20 minutos para você não ficar me xingando igual o estado americano de Michigan.